Olá, amigos! Que todos vocês tenham um dia repleto de energia, alegria e momentos preciosos ao lado de quem amam. Hoje, mergulhamos na envolvente história de Jack e Tétien, uma trama onde amor, mistério e perigo se entrelaçam em uma dança emocionante. Este capítulo promete reviravoltas de tirar o fôlego e profundezas emocionais que vão mantê-los grudados na cadeira. A polícia soltou uma bomba. O homem que se dizia pai de Tétien foi desmascarado. Essa revelação joga Jack em um dilema dilacerante. Como contar a verdade à mulher que ama sem despedaçar sua frágil esperança? Tétien, movida por desespero e amor, toma uma decisão impulsiva, sai sozinha em busca do pai, sem saber que seus passos atraíram a atenção de forças sinistras. Sua vida agora pende por um fio, e o futuro se torna cada vez mais incerto. O que Jack fará para protegê-la? Qual será o destino de Tétien nesse momento de perigo? Sob a luz tênue da cantina do vilarejo, Jack encontra Tom, um policial experiente e amigo de confiança. O ar está carregado de tensão enquanto Jack, com um rosto marcado pela preocupação, busca respostas sobre o homem misterioso. Tom, sempre profissional, entrega informações cruciais. O homem não é local, e sua história de uma filha falecida não bate com a idade de Tétien. A notícia cai como um raio, confirmando as suspeitas de Jack, mas aprofundando sua angústia pelo estado emocional de Tétien. O amor de Jack por Tétien brilha em suas palavras enquanto confidência a Tom, a voz pesada de proteção. Ainda não quero contar tudo a ela, diz, os olhos revelando uma mistura de determinação e impotência. Tenho medo que ela pense demais. Seu receio é quase palpável, ele teme esmagar a alegria fugaz que Tétien sente ao imaginar a reunião com seu pai. Jack revela outra pista. O chefe do vilarejo mencionou que os pais biológicos de Tétien eram deficientes visuais, um detalhe que contradiz frontalmente o perfil do homem. Essa informação acende a determinação de Jack em buscar um teste de DNA, um passo lógico para desvendar a verdade. Mas a situação se agrava quando ele descobre que o homem desapareceu da fazenda logo após pedir a Tom que investigasse. O timing é preciso demais para ser coincidência, sugerindo motivos obscuros e perigos iminentes. A resposta de Tom é tranquilizadoramente profissional. Ele ouve com atenção, faz anotações e promete agir rápido. Eu cuido disso, Jack. É simples para mim, diz, sua confiança aliviando a tormenta de Jack. Ao se despedir, Tom não perde tempo e liga para um oficial chamado Tui, convocando uma reunião urgente. É o início de uma investigação mais profunda, que pode revelar verdades chocantes e perigos inesperados. Recém-cedo do encontro com Tom, Jack volta sua atenção para o bem-estar de Tétien. Ele vai direto à farmácia, a mente fervilhando de preocupação. Ao falar com o farmacêutico, descreve o estado de Tétien com cuidado, chamando-a de minha amiga para manter a discrição. Mas suas ações falam mais alto que palavras. Além de remédios comuns para resfriado, ele pede vitaminas e suplementos para ajudar na recuperação, exigindo as melhores opções disponíveis. Sua consideração vai além quando compra um tônico de ninho de andorinha, YN, um produto premium no Vietnã, conhecido por suas propriedades nutritivas e custo elevado. Um gesto que reflete sua devoção profunda. Cada escolha de Jack, desde ouvir os conselhos do farmacêutico até pagar sem hesitar, revela um homem totalmente dedicado à saúde e felicidade de Tétien. O preço alto, na casa das centenas de milhares, sublinha seu altruísmo, investindo não apenas na recuperação imediata, mas na força duradoura dela. Enquanto isso, Tétien enfrenta uma tormenta de emoções. Uma memória fugaz a assombra, um pedaço de papel encharcado encontrado no bolso do suposto pai. Esse fragmento, antes ignorado, agora parece uma pista vital para seu súbito desaparecimento. A lembrança de uma breve conversa sobre o papel intensifica sua tristeza e alimenta sua inquietação. Como se ele guardasse a chave para desvendar o mistério. A chegada de Jack com os remédios e o luxuoso tônico de ninho de andorinha eleva momentaneamente seu ânimo. Um testemunho de seu cuidado incansável. Mas sua melancolia é evidente, e Jack, sempre sintonizado com suas emoções,
a tranquiliza com suavidade, tentando desviar seus pensamentos do pai desaparecido. No entanto, sua gentileza abre as comportas da vulnerabilidade. Por que estou tão ansiosa, Jack? Pergunta, a voz trêmula. Seu maior medo transborda. E se eu nunca mais vir meu pai? Apoiando-se no ombro de Jack, as defesas de Tétien desmoronam. Ela despeja sua dor, a saudade de nunca ter conhecido a mãe, o peso de se sentir órfã apesar de ter pais. E a dor silenciosa de sua infertilidade. Cada palavra é uma ferida exposta, revelando uma alma marcada pela perda e pelo desejo de uma família completa. A evasividade do pai sobre a mãe e seu desaparecimento abrupto intensificam sua sensação de rejeição, deixando-a à deriva em um mar de perguntas sem resposta. Jack escuta com paciência inabalável, oferecendo não palavras vazias, mas um voto solene: não importa o que aconteça, estarei ao seu lado. Você é tudo para mim, e vou te proteger. Suas palavras são um salva-vidas, ancorando o espírito frágil de Tétien. Quando ela menciona o papel molhado, Jack agarra a informação, conectando-a à investigação com Tom. Seu incentivo para que ela tome o tônico, junto com a promessa de levar a família para um passeio quando o pai voltar, acende uma centelha de esperança. O humor desajeitado, mas sincero, de Jack arranca um leve sorriso dela. Um breve alívio em meio à dor. A conversa termina com a declaração resoluta de Jack: tudo o que quero é que você esteja saudável e feliz ao meu lado. Deixe o resto comigo. Ele não é apenas seu companheiro, mas seu escudo, pronto para enfrentar qualquer tempestade para garantir sua paz e recuperação. Através de lágrimas e provações, o vínculo deles se aprofunda. Forjado na confiança mútua e no amor não dito. Na tranquilidade da fazenda, Jack aborda um tema delicado: um teste de DNA para confirmar a identidade do homem. Contato cuidadoso. Ele relembra o relato do chefe do vilarejo sobre os pais biológicos de Tétien serem deficientes visuais, um detalhe em desacordo com as alegações do homem. Sua sugestão não nasce da dúvida, mas do desejo de certeza, uma verdade científica para dar paz a Tétien. A reação inicial de Tétien é uma mistura de surpresa e defensividade. Não pareço com meu pai? Pergunta, agarrando-se à conexão emocional que sente. Ela cita as palavras de sua tia e seus próprios instintos, reforçados pelos hábitos familiares do homem, como fazer gaiolas para galinhas. Esses pequenos detalhes têm um peso imenso para alguém faminta por laços familiares. No entanto, Jack, com persistência gentil, reconhece seu anseio enquanto enfatiza a necessidade de clareza. Sua insistência, enraizada no amor, a convence. Se você acha necessário, farei quando ele voltar. Ela concorda, sua confiança em Jack superando seus medos. Justo quando a conversa se acalma, o telefone de Jack toca, puxando de volta ao mundo profissional. Um colega, PN, solicita urgentemente documentos de design e orçamento para uma reunião crítica. Jack responde com calma confiante, confirmando que o trabalho está quase concluído e concordando com um prazo de entrega. Seu profissionalismo brilha, equilibrando a turbulência pessoal com as demandas do trabalho. Tétien, ouvindo, não demonstra ciúmes, apenas apoio. Apesar de sua doença e preocupações, ela reconhece a importância do projeto e opta por ficar, garantindo que alguém esteja em casa caso seu pai retorne. Sua abnegação espelha a de Jack, sua relação uma tapeçaria de cuidado mútuo. Jack, grato, insiste para que ela descanse, prometendo voltar logo. A despedida eterna. O olhar prolongado de Tétien traindo uma tristeza silenciosa, mas ela permanece firme, mascarando sua dor com força. Sozinha, Tétien luta contra a culpa. O cuidado ilimitado de Jack a faz sentir-se um fardo, acendendo uma resolução de ser mais forte. Não posso sempre incomodá-lo, jura, determinada a tomar as rédeas. Seus pensamentos voltam ao pai. E a frustração a domina. Incapaz de contatar Jack, ela decide agir, movida por uma necessidade desesperada de respostas. Não aguento mais esperar. Preciso encontrar meu pai, declara, deixando a segurança da fazenda para buscar lugares familiares do vilarejo. Sua busca,
nascida do amor e da impaciência, está repleta de perigos. Despreparada e ainda em recuperação, ela se aventura sozinha, sem perceber os olhos malévolos que a observam. Cada passo a aproxima do perigo, preparando o terreno para um desdobramento angustiante. Em seu espaço de trabalho, Jack mergulha na finalização do projeto da ponte, ajustando design e orçamento. Seu monólogo interno revela uma mente meticulosa: otimizei os custos ao máximo, mas a qualidade vem primeiro. Sua dedicação à segurança e excelência é inabalável, mesmo em meio ao caos pessoal. A chegada de BN, buscando documentos urgentes, destaca a eficiência de Jack. Você é realmente talentoso. BN se maravilha, impressionado com a velocidade e precisão de Jack. A discussão é uma aula de profissionalismo. Jack explica o reposicionamento da ponte com base em estudos geotécnicos, justificando um orçamento de 5 bilhões de BND com uma posição firme: a segurança não é negociável. BN, inicialmente preocupado com custos, é convencido pela clareza e convicção de Jack, elogiando a qualidade do dossiê. A paixão de Jack por sua terra natal alimenta seu compromisso, tornando o projeto uma obra de amor. A troca termina com satisfação mútua, afirmando a habilidade e os princípios de Jack. O triunfo de Jack é efêmero. A dona da propriedade entrega uma notícia esmagadora: o contrato de aluguel da clínica foi encerrado porque seu filho, recém-retornado, planeja usar o espaço para negócios próprios. Sua explicação, embora familiar, coloca Jack em uma situação desesperadora. Você está me colocando em uma posição difícil, ele admite, detalhando seus investimentos em reformas e equipe. Seus planos cuidadosamente traçados estão à beira do colapso. A dona oferece 70 milhões de BND como compensação. Mas a resposta de Jack é extraordinária. Ele aceita apenas os 50 milhões do depósito, recusando fundos adicionais. Sua generosidade vem da crença de que suas melhorias beneficiarão futuros pacientes. Espero que seu filho continue ajudando quem precisa, diz, priorizando o bem-estar da comunidade sobre ganhos pessoais. Sozinho, Jack reflete: por que tudo está dando errado? Sua fachada calma esconde exaustão e incerteza, enquanto o futuro da clínica e o seu próprio permanece incerto. A busca de Tetinha leva pelo vilarejo, segurando uma foto do suposto pai. As respostas iniciais são desanimadoras: ele parece estranho, dizem os moradores, amplificando o mistério. Sua persistência, alimentada por um apelo: ele é meu pai, mas sumiu há dias, reflete seu isolamento e desespero. Uma virada acontece quando uma mulher reconhece o homem, lembrando sua presença recente. Ele foi por ali, aponta, reacendendo a esperança de Tetien. Agradecida, ela corre na direção indicada, sem saber que essa pista atrai para uma armadilha perigosa. A área remota e os vilões à espreita elevam as apostas. Cada passo um risco à sua segurança. Sua jornada toma um rumo devastador quando, escondida atrás de um arbusto, ela ouve uma conversa aterrorizante. O homem que ela acreditava ser seu pai é um peão em um complô sinistro, colocado para espionar Jack. As ameaças do líder: consiga as informações de Jack, ou nunca verá sua filha, revelam que a verdadeira filha do homem é refém, usada para coagi-lo. O mundo de Tetien desmorona. O laço familiar que ela prezava era uma mentira. Sua confiança zombada pela traição. Pior ainda, o plano vai além da espionagem. Os vilões pretendem destruir a empresa de Jack, sequestrar e torturar Tetien diante dele, e eliminar ambos para silenciar testemunhas. Paralisada pelo medo, Tetien percebe o perigo mortal que ela e Jack enfrentam. Um único passo em falso pode custar sua vida. Sua tentativa de ligar para Jack falha, recebida apenas pelo silêncio, amplificando seu terror. Por que ele não responde? Sussurra, sozinha contra uma ameaça iminente. Sua presença é detectada, e a perseguição dos vilões começa. Lá está Tetien. Persigam-na, eles rugem, suas motos trovejam. Seus gritos cortam o ar enquanto ela corre, movida por uma força esgotada e por um instinto de sobrevivência.
Fugindo para uma encosta acidentada, cada passo de Tétien é uma batalha contra a exaustão e o desespero. A perseguição implacável não mostra piedade, seus perseguidores determinados a eliminar a única testemunha de seu esquema. Seu mundo colapsa traída, caçada e isolada, ela luta para sobreviver. Seu destino pendendo por um fio. Será que Tétien escapará das garras de seus perseguidores? Como Jack descobrirá a verdade e a salvará? Compartilhe suas teorias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder o próximo capítulo emocionante da história de Jack e Tétien.